E aí, pessoal, como é que vocês estão? A nossa aula de hoje será sobre fontes de energia e impactos socioambientais. Mas é bom relembrá-los que nas nossas últimas aulas, que foi sobre circuitos elétricos e consumo de energia, a gente aprendeu alguma coisa. O que foi esse conteúdo? A gente viu que existe circuito aberto, circuito fechado. Como a gente consegue perceber em nossa casa, né, na residência, os postes que são distribuídos pela cidade, eles também fazem parte de um circuito. E o consumo de energia a gente viu como fazer a fórmula, né? Tipo, quanto é que eu gasto por dia ou por mês? Que a gente pega a potência e vai dividir pela energia e pelo tempo em que o equipamento passa ligado. E a gente viu também meios de como a gente está economizando energia. Então, vamos lá. Quero que vocês pensem o seguinte. Veja, a partir da aula de circuitos elétricos que a gente teve juntamente dos conteúdos de energia, tanto do consumo quanto dos meios de a gente economizar. Como é que a gente recebe essa energia em nossa casa, na nossa residência? Eu quero que vocês entendam que a energia gerada pelas usinas, ela vai chegar até a residência por linhas de transmissão, que nada mais são que o quê? Os fios que a gente costuma ver. Então, eles são capazes de conduzir energia para diferentes regiões. Então, esse transporte de energia elétrica, ele é feito tanto por fios e cabos condutores. Lembra de materiais condutores isolantes? Então, como todo processo de transmissão, há uma perda sim de energia no transporte da geração, onde está sendo gerado, aliás, até a chegada do consumidor final. Vocês vão entender um pouco melhor sobre isso na imagem a seguir de como é feito esse processo. E para que vocês possam entender como a energia chega até a nossa residência e como é que ela perde essa energia, porque você tem pontos até chegar à nossa casa que essa energia não pode ser também tão alta. Então aqui eu trago um esquema simplificado das etapas da distribuição dessa energia elétrica. Como vocês podem ver aqui no ponto 1, existe uma fonte de energia utilizada para produzir o quê? O movimento e gerar energia. Nesse caso, a estação geradora ela está o quê? Numa barragem. Logo, vocês vão ter uma subestação de tratamento. Ela vai servir para quê? Ó? Aumentar a tensão elétrica, de modo a reduzir a intensidade da corrente elétrica. Aí isso vai diminuir a perda de energia pelo aquecimento dos fios. Logo, vocês vão ter o quê? Um transformador dessa usina que ele também vai estar diminuindo essa tensão. Aí você vai ter vários pontos, até chegar na nossa casa, que normalmente a gente utiliza o quê? 220 volts a 110 volts. Então, normalmente os equipamentos, notebooks, computadores, geladeiras, funcionam dentro desses volts de energia. Acima disso vai queimar e abaixo disso não vai ligar. Então, é por isso que é importante a gente entender essa distribuição. E para falar da energia, não tem como não falar dos recursos que são obtidos aqui na natureza, que a gente chama de recursos naturais. Esses recursos, eles tanto vão ser renováveis, aqueles que você consegue renovar à medida que são utilizados, e os não renováveis, que levaram vários anos e processos para que chegasse aquele recurso. Então, dessa forma, muitas energias que a gente acaba utilizando, fontes de energia, vai demandar sim de um recurso natural. E dentre esses recursos renováveis e não renováveis, a gente pode destacar o seguinte: de não renováveis, o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. O que é que eles têm em comum? Primeiro, o petróleo ele passa por longos e longos anos, processos de decomposição de organismos, tanto vegetais quanto de animais, para que ele chegue a essa composição. O petróleo que a gente utiliza hoje, ele foi de milhões de anos. Então, para que a gente tenha um novo petróleo, teria que esperar minimamente esse processo. Por isso que não é impossível. O gás natural, ele acaba sendo o quê? Proveniente também do petróleo, porque o petróleo por si só ele tem inúmeras funcionalidades. Aí já de energias renováveis, a gente tem a biomassa. A biomassa é importante porque ela vai retornar para o ambiente o carbono, que ele é absorvido por muitas plantas. Você tem também a hidroeletricidade, que nesse caso vai utilizar o quê? A água, e a água é sim renovável. Tem energia eólica, tem energia geotérmica, que a gente vai conhecer é, cada uma delas e as suas características. Então, vamos detalhar um pouco mais sobre elas. E agora, oficialmente, iniciaremos sobre geração de energia elétrica. A primeira vai ser as usinas hidrelétricas. Então, quero que vocês entendam o seguinte, que para gerar energia numa usina hidrelétrica, é necessário o quê? Que haja um reservatório, porque vai se utilizar da água.
Então tem que ter também um volume suficiente de água para acionar as turbinas. Então nessas usinas é construída o quê? Próximo de uma barragem para que essa água auxilie nessa movimentação. Então você vai ter também regiões que vão criar uma espécie de queda d'água. Você vai ter de um lado o reservatório, do outro vai ter essa queda d'água, porque ela vai ter que passar pelas turbinas. Então veja bem, o reservatório em si, que é uma massa de água, ela vai funcionar para dar essa energia. Então ela vai passar o quê? Pelo canal, pelo duto e vai dar movimento à turbina. Quando dá movimento, essa energia passa de energia o quê? Você tem energia elétrica, mas nesse caso aqui ela vai ser uma energia cinética, que é a energia de movimento. Então, enquanto estiver bombeando, vai gerar essa energia. Na usina hidrelétrica, a gente traz uns pontos positivos e negativos. Qual seria o primeiro ponto positivo? Ela está utilizando um recurso renovável, então nesse caso a gente tem abundância, que é o caso da água. Porém, por mais que a gente saiba que tem água para ser utilizada, se a gente não tomar certos cuidados em relação à conservação, né, dos nossos aquíferos, isso pode acabar. E também não há emissão de gases que vai poluir ou intensificar o efeito estufa, e logo o aquecimento global. E você também vai ter um benefício em diversas regiões. Porém, de ponto negativo, para a construção dessa usina, você vai destruir o quê? Boa parte da área. Então, infelizmente, matas e florestas serão destruídas para que essa usina venha a ser ativada. Além disso, as populações próximas à barragem elas vão ter que sair, ou por bem ou por mal. Infelizmente, elas acabam saindo por mal, então isso gera muito conflito e também é uma coisa muito errada, porque imagine só, uma família que morou ali 30, 40 anos ser obrigada a sair. Não é qualquer pessoa que quer fazer isso. E outra questão é que diversos animais, eles ficam sem abrigo e sem proteção e acabam morrendo também, porque quando está construindo, vem um equipamento muito pesado, né? Então fica difícil esses animais conseguirem escapar. Gente, só para ressaltar, essa questão das populações próximas às barragens, isso também entra na situação de tipo, uma pessoa que mora ali há 30, 40 anos, ela tem uma geração, então ela tem um antepassado naquele lugar. Uma vez que você retira ela à força, ela está perdendo o seu lugar, né, o seu direito. Então, se ela pertence àquilo ali, ela não quer perder esse sentimento, porque isso faz parte de sua história. E aqui a gente tem a imagem da cidade de São Rafael antes, que aqui no caso aconteceu que a barragem Armando Ribeiro ela foi instalada na década de 80 e você vê aqui essa igreja, ó, ela é completamente inundada, né? Isso aqui é só a parte de cima e as pessoas que moravam aí foram realocadas contra a vontade para outro lugar. Uma situação semelhante também aconteceu na Bahia, no Arraial de Canudos, que muita gente também acabou sendo realocada para outra região e não teve direito nenhum sobre o local onde estava sendo construída aquela barragem. Então a gente vê também essa questão de direito que deveria ser preservado, né? Outra usina, que essa aqui já diferentemente da hidrelétrica, ela vai sim poluir. Por quê? As usinas termoelétricas, elas utilizam de combustíveis fósseis. Então você vai ter a queima de combustível, logo vai ter uma emissão de gases que vai intensificar o efeito estufa. Carvão, petróleo e seus derivados vai fazer com que a água aqueça, né? Então você vai ter a questão também do vapor dessas máquinas. Então vamos entender um pouco sobre elas. Aqui eu também trago para vocês um esquema simplificado de como acontece, de como uma usina termoelétrica trabalha. Então você vai ter um caldeirão, uma caldeira, onde vai ter a água que ela vai ser aquecida através de quê? Do combustão. Então esse vapor ele vai adentrar as turbinas e vai ter uma energia elétrica. Essa energia elétrica ela vai passar para algumas torres e também para um condensador. E você vai ter também assim um ciclo nessa caldeira. Por exemplo, inicialmente você vai ter ela sendo aquecida com combustão, mas logo ela vai passar para as turbinas, para o condensador, para as bombas e essa água ela vai voltar. Então você vai ter outras estruturas também que são denominadas de bombas para que tenha esse retorno, não gasta tanta água, até porque uma empresa ela sempre vai preservar por gastar menos e lucrar mais. Então, além de usar um combustível renovável que é a água, eles acabam tendo esse, não diria cuidado, mas é porque para o bolso deles seria pior. Pontos positivos e negativos a gente tem vários. O primeiro, por utilizar um carvão mineral, isso é uma vantagem.
porque nesse caso ele tem um custo relativamente baixo. Ele vai beneficiar também diversas regiões com a energia, e algumas usinas termoelétricas vão usar o gás natural, que é derivado do quê? Do petróleo. Então, acaba que eles entram naquela questão de economizar. Quais são os pontos negativos? A sua queima vai liberar diversos gases, como nitrogênio, enxofre, que são nocivos à saúde o quê? De qualquer organismo. E se você pensar em nós, questões respiratórias, manchas ou até mesmo câncer. O combustão ele também libera o quê? Gás carbônico que vai contribuir para diversos problemas. Então esses gases eles também vão promover a chuva ácida, na qual ela vai alterar o quê? A composição da água e do solo e vai prejudicar o quê? Plantações, florestas e a vida aquática. Aí a exploração de minas de carvão ela pode causar também problemas respiratórios, porque a gente sabe que vários gases eles ficam aprisionados aí dentro. E a gente, se tiver contato, acaba se contaminando. Energia de biomassa. Essa aqui, ela corresponde à matéria orgânica contida o quê? Nos organismos. Vocês têm aqui madeira, sementes, bagaço de cana-de-açúcar e aqui um processinho como acontece essa biomassa. Você vai ter aqui água e minerais na floresta. Então, da floresta pode-se retirar a lenha. Essa lenha, se queimada, ela pode sim gerar o quê? Combustão e liberar alguns resíduos. Só que, por exemplo, a cana de açúcar ela é transformada em etanol, que é aliás, o bagaço da cana de açúcar. Então, você tem um processo aí também que vai ajudar a minimizar os impactos. E no caso da biomassa, ela ajuda também na liberação de carbono, e esse carbono ele é utilizado por muitas plantas. Temos muitas vantagens em utilizar uma biomassa. Por quê? Você vai ter um baixo custo de operação, uma facilidade também em armazenar e transportar. Vai proporcionar um reaproveitamento de resíduos, uma vez que você está utilizando o quê? De recursos da natureza e alta eficiência energética. Nesse caso, acaba sendo o quê? Positivo. E uma fonte energética o quê? Renovável e limpa, e que vai emitir menos gases poluentes, que essa seria a melhor estratégia, né? A gente tentar não tornar o ambiente danoso para a nossa saúde. Porque uma vez que você libera todos esses gases, você está se prejudicando. Então está se contaminando você, os animais e todo ser vivo. Enquanto desvantagem, o que é que a gente consegue perceber? É que a biomassa ela tem uma dificuldade de armazenamento. Isso é muito complicado. E além disso, tem uma menor eficiência na geração de energia se comparado aos combustíveis fósseis, porque a queima deles acaba promovendo mais poluição e mais energia, enquanto a biomassa ela acaba gerando pouca energia e essa energia não vai poluir o meio ambiente. Então acaba sendo mais vantajoso. Porém, se pensar numa empresa de grande porte, ela não vai querer aderir um produto que gere pouca energia, porque aí você vai ter também um gasto até um pouco mais elevado. Mas a qualidade de vida ela melhora. Então espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!